E hoje quem irá nos falar é o Fábio Meck, o nosso companheiro aqui da casa. Boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez, né? Pedindo a Jesus que Ele nos abençoe, ilumine as nossas mentes e possibilite a sua paz aos nossos corações nesses minutos, né? Era amanhã do dia 31 de março. O professor Rivail estava sentado em sua mesa de jacarandá negro, folheando a revista espírita do mês de abril, quando alguém bateu-lhe a porta. Ele levantou-se, abriu-a e deparou com um caixeiro, um jovem caixeiro, um moçoilo, como diria o Divaldinho, né? E aí eu faço um parênteses na narrativa de Divaldo Pereira Franco, para pensar que talvez Allan Kardec tenha pensado assim: um jovem batendo na minha porta, perguntando sobre a revista espírita, se ela já se encontra à venda, talvez eu já possa morrer. Ele rodopiou em seus calcanhares e caiu livre e solto no chão. Via-se uma gota de sangue escorrendo de sua boca. Aos gritos do caixeiro e da empregada, subia as escadas Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany. Socorreu, friccionou, aplicou-lhe passes magnéticos, ambos eram técnicos em magnetismo animal, mas em vão. Morria ali, 31 de março de 1869. Allan Kardec, o codificador da doutrina, que tanto amamos. Naquele mesmo dia, o Sr. Miller vai escrever uma carta ao amigo Finet, que é uma preciosidade para todos nós que amamos a doutrina espírita. E ele diz mais ou menos assim, como foi aquele dia: venho vê-lo, adentrando a residência, com os móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada. Da porta da grande sala de sessão, pude ver a desordem que acompanha uma mudança de domicílio. Introduzido na pequena sala de visitas que conheceis bem, com seu tapete encarnado, seus móveis antigos, deparei-me com a senhora Allan Kardec, sentada no canapé, em face à lareira. Ao lado dela, Delany. E diante dos dois, colocado sob dois colchões no chão, junto à entrada da pequena sala de jantar, jazia o corpo, os restos inanimados daquele que todos nós amamos. O seu rosto estava envolto por um pano branco atado ao queixo que deixava transparecer toda a face, a qual parecia repousar com a plena satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico acompanhar a sua morte. Se não fosse a parada da respiração, dir-se-ia que ele estava dormindo. O seu corpo estava coberto com uma coxa de lã branca até os ombros, que deixava transparecer o robe de chambre, a vestimenta que ele usava quando fora fulminado. Tristeza, angústia, lágrimas, mas tinha uma serenidade no ar. E todos com um só pensamento: e o futuro? E o futuro? Miller, dia 31 de março de 1869. Eu não poderia me furtar de lembrar dessas linhas, porque nós estamos comemorando 128 anos do lançamento do livro Obras Póstumas, que seria lançado 20 anos depois da morte de Allan Kardec. E o livro Obras Póstumas, ele é uma lembrança desse homem. Acima de tudo, uma lembrança de Allan Kardec. Para mim é um livro apaixonante. Apaixonante. Porque nós vamos encontrar nesse livro a intimidade do mestre, a coletânea daquelas dissertações, do pensamento de Allan Kardec, que ficaram nas gavetas
escondidos, que foi achado posteriormente, e que colocaram para a confecção desse livro, que eu acho que demorou muito, 20 anos, por ter sido antes. Há uma riqueza de detalhes nesse livro. Nós vamos encontrar na primeira parte dele, Allan Kardec discorrendo sobre os assuntos básicos da doutrina, falando de Deus, falando de Jesus, das características do Cristo, falando sobre mediunidade, escritos pessoais, interpretações dele sobre esses assuntos. A segunda parte é muito melhor. Mostra a intimidade de Allan Kardec, onde nós encontramos ali o Espírito de verdade se declarando, eu sou a verdade. Há muitas particularidades nesse livro, mas de todas elas, eu ressalto que ele mostra a todos nós o professor Allan Kardec. O professor. Semana passada a Marilene falava de uma professora que não precisava mais dar aula, é isso? Mas que ela dava aula porque o pagamento dela era ver os alunos aprendendo as coisas. Você falou, me lembrei. Isso lembra Allan Kardec. O professor. Porque é aquele professor que se rebaixa na condição do aluno para ensinar. Para ensinar. Diferente daqueles professores que chegam na sala de aula e dizem assim, prova surpresa. E todo mundo tira 0. E ele acha que é bom. Ele acha que é bom. Não. Allan Kardec era o professor que sabia ensinar e que queria ensinar, porque se rebaixava aos alunos. Leon Denis escreve isso Depois da Morte, Camille Flammarion, Pluralidade dos Mundos Habitados, e Allan Kardec, o Principiante Espírita. O que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos. Ele poderia ter escrito livros de cunho para mostrar a sua grandeza, mas ele preferiu se rebaixar para ensinar. Esse livro mostra isso. Mostra as dissertações do médium de uma maneira simples, cativante, instrutiva. Na primeira parte, tem uma dissertação de Allan Kardec que ele fala sobre a beleza espiritual. Vocês lembram disso? A beleza espiritual. Eu achei maravilhoso essa dissertação. Na época que eu estava lendo ela, não sei quem faz direito aí, se lembra de César Lombroso, da antropologia criminal, criada por César Lombroso, né? A gente teve que estudar isso aí na Academia da Polícia. E na época, a gente já conhecia César Lombroso, né? Por ter se tornado espírita, né? Através da médium lá, italiana, é o Zappa Paladino. E nos tratados de antropologia criminal, César Lombroso faz aquela ligação do criminoso, as características físicas do criminoso, de cada um com o crime. Então vai descrever assim, as pessoas. E tem até um museu na Itália, não sei se vocês sabem. É até horrendo, né? Com a cabeça dos criminosos e a descrição da característica física. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que o Allan Kardec escreve nesse texto da beleza espiritual é o oposto. Ele chama-nos a atenção, veja o pensamento dele, né? Bom, tudo evolui. Nós somos espíritos que estamos evoluindo, nós evoluímos o nosso corpo, o ambiente que vivemos. E como o espírito evolui, a sua beleza evolui. Qual seria a beleza espiritual? Os espíritos superiores usam de uma beleza, alcançarão uma beleza que é um patamar de beleza universal de todos. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa bonita, uma mulher belíssima, um homem belíssimo, ele é superior porque ele é belíssimo. Não. Tem muitas bruxas reencarnadas em corpos belos aí, muitos animais em corpos magníficos de homem. Não é isso. Mas é esse pensamento dele de encontrar, vocês já pensaram nisso? Que nós evoluímos e que os espíritos, uma certa superioridade, alcançarão uma beleza também física, corporal de seus corpos, junto com a sua evolução. E é isso que esse livro vai nos mostrar, né? É essa sutileza de Allan Kardec a todos nós. Mas ele vai escrever também sobre a estrada da vida. Eu até prefiro a tradução de Salvador Gentili, que é o caminho da vida. Porque é o que ele quis dizer, né? Nós estamos caminhando. A nossa vida é um caminhar.
sempre para frente. Caminhar. E a sutileza de Allan Kardec, nesse texto, ela é ímpar, né? Porque ele nos descreve essa estrada bela, magnífica, de andar fácil, larga, onde nós tomamos o banho do sol em nossos rostos, conseguimos respirar com uma certa facilidade. Inclusive há bancos nessa estrada que nós podemos sentar, descansar, se recolher, parar um pouco e continuar andando. Porque é o caminho da vida. É o caminho da vida. Mas eis que essa estrada, ela se depara com uma floresta, uma selva. Nós estamos caminhando e nós temos que adentrar essa floresta. E nós adentramos a floresta. E quando adentramos a floresta, a primeira coisa que ocorre, some-se a luz. A escuridão nos envolve. O sol é tampado pela copa das árvores e nós deparamos com a penumbra da reencarnação. O caminhar é mais difícil. O caminho é tortuoso. Nós tropeçamos nos galhos, nos ferimos, enroscamos nos cipós, os animais, as cobras. O andar é mais lento. Nós nos enroscamos e é difícil caminhar. É difícil caminhar. Mas nós caminhamos. Nós vamos em frente. Vencemos as durezas, vencemos os caminhos, caímos, nos machucamos nessa floresta da nossa reencarnação. Mas nós conseguimos sair. E quando saímos, encontramos aquela estrada novamente, de fácil caminhar, de caminhar seguro. Conseguimos andar pausadamente, o sol nos toca a face. Os bancos estão à nossa volta, sentamos, curamos as nossas feridas nesse caminhar, nessa estrada larga, nessa vida errante. Errante. Não é errante porque erramos, talvez até seja, mas é errante porque nós estamos no plano espiritual. Ainda precisamos de uma nova reencarnação. Mas nós caminhamos na facilidade dessa estrada espiritual. E o interessante é que nesse caminhar, nessa estrada, nós também podemos aprender. Sim. Aqueles que preferem ficar sentados no banco ali, esperando. Aqueles que se curam e continuam dormindo. Mas aqueles que nessa estrada larga e fácil querem aprender, querem estudar, querem buscar novos conhecimentos para se preparar. Para se preparar. E nós continuamos caminhando. Caminhando. Até que nos surge novamente a floresta. E nós adentramos a floresta. E novamente a luz se vai. A escuridão novamente toma a nossa volta. E nós continuamos a caminhar. Caminhar. Novamente o tronco das árvores, os cipós, que se enroscam. Mas parece que está mais fácil caminhar agora. Está mais fácil. Por quê? Porque nós já aprendemos. Nós já empreendemos. Nós já sabemos aonde pisar, aonde desviar das coisas. Mas ainda assim uma coisa é muito perigosa. Quando nós adentramos a floresta. Que é perder o rumo. Como dizia Paulo de Tarso. Não perca o rumo. E na floresta é muito fácil perdermos o rumo. Eu me lembro, uns anos atrás, muito tempo atrás, eu estava pescando com o meu pai no Rio São José dos Dourados. Vocês conhecem, né? Meu pai sempre gostou de pescar, e eu também. E a gente estava pescando lá no Rio São José. Quando ainda tinha peixe, né? E a gente estava pescando ali e ele disse, vamos no outro
poço lá, no outro que fica ali. Vamos, mas vamos cortar por aqui. Porque senão a gente tinha que dar a volta, voltar lá, passar aquilo lá, para sair. Não, vamos reto aqui. Todos conhecem o São José é assim. Vai lá, volta, né? Vem, volta, de jeito. Bom, vamos. Meu pai foi na frente, eu fui atrás. Andamos. Quando nós estávamos andando assim, vi um buraco. Não sei se vocês já viram. Era um tatu fêmea que fala? A fêmea? Tatu fêmea. Um tatu fêmea com uns tatuzinhos, vocês já viram? Parece aqueles brinquedos de McLanche feliz, né? Vocês já viram? Parece uns robozinhos, coisa mais linda, eu nunca tinha visto. Ela entrou no buraco, eles entraram, tinha uns 5. E nós ficamos ali e continuamos andando, né? Nós andamos 5 minutos. Acho que não deu 5 minutos. Eu gritei meu pai. Pai, o buraco do tatu ali. Não, mas não pode ser. O buraco do tatu ali, estão passando o mesmo caminho. Olha aqui, o coqueiro que ficava logo à frente. Aí nós paramos olhando para trás, a margem do rio estava aqui. 5 minutos nós fizemos isso assim, ó. E voltamos. Então a selva, a mata, a gente se perde. A gente se perde. Você vê, Allan Kardec sabia disso lá na Europa, né? Que não tem São José, não tem nem tanta floresta assim. A gente se perde. 1 segundo a gente se perde. Os dependentes químicos já narraram para mim que, assim, Fábio, uma cheirada. Eu cheirei uma vez só. Pronto. Me perdi. Perdemos uma reencarnação. Nos perdemos. 1 segundo, 1 segundo. 1 segundo a gente se perde. A gente se perde. Hoje, se a gente tomar uma cervejinha num aniversário e sair dirigindo e avançarmos um pare, é 1 segundo para avançar um pare. E uma motocicleta que vem de lá para cá, atinge o carro, cai, fratura a perna, lesão corporal de natureza grave, é 4 anos de reclusão. 1 segundo a gente avança um pare. 1 segundo. Então essa selva, a gente tem que estar se precavendo. Se precavendo. Porque o pior dessa selva da reencarnação é perdermos o rumo. E a gente perde o rumo com tanta coisa, né? Eu estava vendo uma entrevista do Haroldo Dutra com o Arnaldo Rocha, que trabalhou muito com o Chico Xavier na Casa do Cinza, marido de Meimei, isso. Ele é meio extrovertido, né? Ele contou uma história que é uma beleza. Ele contou que estava andando com o Chico, ao lado, ombreando, levando o Chico. E andando assim, passou uma morena bonita, linda. E o Arnaldo só olhou assim, normal. Chegou na esquina, virou, veio outra mulher. Aí o Arnaldo diz o seguinte, que essa outra mulher, quando Deus estava distribuindo a feiura, ela era a primeira da fila. As palavras dele. De tão feia. Ela passou, aí disse que o Chico parou, ele até assustou. O Chico parou, olhou para ele assim e disse, meu irmão, que era a primeira para te enganar, né? E é assim. Às vezes, 1 segundo, né? Um toque, um olhar, e a gente se perde aí. Na mulher bonita, no homem bonito, e às vezes, aí vai um casamento, a criação dos filhos, que é difícil depois de recuperar, é 1 segundo, é uma olhada. É uma olhada. Paulo de Tarso tinha razão, não perca o rumo. Não perca o rumo. O Haroldo contou uma piada também, que cabe bem aqui, a respeito dos guias espirituais. Ele diz que os nossos guias espirituais atualmente estão tomando tudo Rivotril, morrendo de medo. É, verdade. Sabe quando? Quando acumula a Mega Sena. A gente vai lá, compra o bilhete. Os nossos guias ficam lá, meu Deus, se ganhar, faz 500 anos que nós estamos tentando. Quando pega o dinheiro na mão, acaba a reencarnação. Perde tudo. Perde tudo. Perde o rumo. Eles ficam tremendo. Tremendo.
O poder, né? Hoje não tem mais salão de passe. Mas para coordenar ali, só coordenar o salão de passe. Pronto. Já, aquele poderzinho já subiu. 300 anos quando pega o poder na mão. Às vezes as oportunidades da vida social, da política, já pensou? A pessoa ocupa um cargo público aí. É um perigo. Os guias espirituais ficam ali, ó. Vai pegar o poder na mão de novo. Vai ter o mando sobre as pessoas novamente. Ou sobre a mente das pessoas novamente. Perde o rumo. Allan Kardec foi brilhante nesse conceito. É um perigo essa selva das nossas reencarnações. Perdermos o rumo. Mas ainda assim nós temos que caminhar. Nós caminhamos. Nós vamos seguindo em frente. E nessa selva de dificuldades, nós deparamos com um lenhador. Um lenhador. Que muitas vezes nos dirige, nos indica, ó, vai por aqui. Este aqui é o caminho. Alguns escutam o lenhador. Outros não dão bola para ele. E aqueles que escutam conseguem vencer com mais facilidade, né? Com mais facilidade essas circunstâncias, né? Aqueles que ouvem os ensinos do mestre conseguem vencer com mais facilidade. Aqueles que compreendem os ensinos da doutrina espírita nos facilita a jornada, não nos tira a jornada, mas nos facilita o caminhar nessa selva até que nós saímos novamente. E novamente nós deparamos com aquela estrada de fácil caminhar, de fácil acesso, com bancos para que possamos descansar e também aprender mais, para novamente cairmos nessa selva das nossas reencarnações e continuar caminhando, continuar andando, até que nós chegamos no cume da montanha. E de lá do alto nós olhamos para trás e vemos as selvas por onde passamos. Nós encontramos ali o lugar onde nós caímos, nos machucamos, nos levantamos novamente e continuamos andando. E agora parece que quando nós olhamos para trás, as coisas não são tão ruins. Não. Parece que é mais fácil. Parece que era mais fácil adentrar aquela selva. Ao mesmo tempo nós percebemos que a selva parece que ela se melhorou com o nosso andar. O caminho ficou mais fácil. Porque não somos só nós que evoluímos. O mundo evolui também. O mundo evolui. E este mundo é de nossa responsabilidade. É nós que vamos evoluir esse mundo socialmente e materialmente. São as nossas reencarnações que facultará isso. Não adianta a gente esperar assim, não. Vai reencarnar Rui Barbosa. Ele vai ganhar a eleição e vai ser presidente do Brasil e vai resolver tudo isso. Não, nós temos que correr atrás. O mundo é nossa responsabilidade. Não é só dos espíritos. E as nossas reencarnações facultam a isso. A melhoria deste caminho. Mas lá do alto, olhando as pessoas que se tropeçam novamente naqueles mesmos lugares, que caem naquelas mesmas circunstâncias, aquelas pessoas que na selva, ao invés de escutar o lenhador, que mostra o caminho, escuta a mentira daquele vale que nós podemos cair e se afundar e sumir e nunca mais voltar. E nós vemos as pessoas se perdendo nessas informações falsas que nós encontramos na selva das nossas reencarnações também. Como a oradora falou na última terça-feira aí, ninguém é obrigado a sofrer. Deus não criou o sofrimento para nós. O sofrimento é escolha. É escolha. Então nós vemos as pessoas ouvindo de maneira errada, não seguindo o que tem que seguir. E aí o ancião chega ao nosso encontro e nos diz assim: você não quer voltar e ajudar aquelas pessoas que estão lá perdidas, por onde você passou? Você não aceita voltar na selva? Conta-nos que em 1950 houve uma reunião no plano espiritual
para comemorar os 50 anos de desencarne do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. 50 anos. A assembleia estava ali, em comemoração, quando uma luz desceu do céu. Em meio àquela reunião, essa luz se tornou mulher, Celina, a enviada de Maria de Nazaré. E ela trazia um recado de Maria de Nazaré para o Dr. Bezerra, dizendo-lhe: Bezerra, a sua hora chegou. Você agora vai ascender aos mundos superiores. Novos trabalhos nos ambientes superiores de Deus estão à sua disposição. E Bezerra, se ajoelhando aos pés de Celina, pede a ela que leve um recado a Maria, para que o deixe aqui, para que o deixe ainda na terra, porque enquanto houver uma lágrima desses meus irmãos pequeninos, dos filhos do Calvário, eu ainda quero estar aqui. Celina vai, volta e traz o recado de Maria de Nazaré. Fique, Bezerra. Fique com os filhos do Calvário. Trabalhe, ganhe a sua evolução ainda por aqui. Olha, que maravilha. Que maravilha. É o convite do ancião, né? Lá na montanha. Você quer voltar novamente? Você quer ajudar aqueles que estão ali? Você quer socorrer aqueles que ainda estão perdidos, passando pelo mesmo caminho, pelas mesmas circunstâncias? Você quer? Quero, eu voltarei. Eu estenderei a mão. Eu ensinarei o caminho que tem que se seguir para não cair novamente, para não se perder no rumo, para não se enrolar no tronco das árvores, no galho dos cipós, para assim não perder novamente na escuridão da selva. Essa é a reencarnação, né? Que Allan Kardec tentou e tenta nos mostrar de maneira tão simples. Porque um dos fatores primordiais da reencarnação, que às vezes nós não abordamos muito, é que ela nos transforma em irmãos, acima de tudo. Vocês perceberam? A reencarnação nos transforma em irmãos. Em irmãos, somos iguais. Estamos em corpos diferentes, em famílias diferentes, temos sangues diferentes, mas nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Vocês lembram da palestra do Bacelli, que abriu, quando ele teve a felicidade de lembrar-nos a respeito de André Luiz, quando ele estava na cidade de Nosso Lar, e recebeu a visita de sua mãe? Vocês lembram? E ele eufórico, e a mãe de André Luiz ia lhe dar uma notícia, né? Que ela ia reencarnar como missão. Interessante que nas obras de André Luiz, as mulheres estão sempre fazendo uma missão, uma renúncia. Os homens nem aparecem, vocês já perceberam? Está tudo socado no umbral. É verdade. Talvez por isso que André Luiz fez aquela dissertação. O Espiritismo e as Mulheres. Vocês já leram? É uma maravilha. As mulheres estão lá socorrendo e os homens tudo perdido, né? Ela ia reencarnar para socorrer o marido, que estava nas regiões umbralinas, sendo ali, sofrendo o guante ali das 3 mulheres, que em outras reencarnações ele aliciara lá, jogara elas no mau caminho, seduziu elas, tornaram-se fecetinas, como diz Vitor Hugo. E o ódio, a perseguição dessas mulheres que foram as amantes, junto do pai de André Luiz no umbral. E a mãe ia reencarnar, ia tê-las como filhas. E o marido ia ter as amantes como filhas. Ele seria pai das amantes. Pai das amantes. Você vê como a reencarnação nos transforma como irmãos? No começo desse item aqui, Allan Kardec fala uma coisa interessante. Ele fala que a reencarnação veio socorrer
os filósofos do passado, mostrando que a reencarnação é a melhor resposta para a psicologia. Olha, ele escreveu isso, não tem a data ali, mas de 54 até 1869. Ele fala que a reencarnação veio socorrer a psicologia. Olha que maravilha. E vendo o exemplo de André Luiz aí, nós estudando lá Jung, Carl Gustavo Jung, né, que era espiritualista, mostrando o seu entendimento, e até foi uma cisão com Freud, né, a respeito do inconsciente coletivo, nós vamos encontrar o socorro que a reencarnação, a psicologia, no complexo de Édipo, no complexo de Electra, enquanto os psicólogos ficam tentando achar uma outra interpretação para isso, a reencarnação responde, a reencarnação mostra. O que não quer dizer que sempre vai ser uma coisa, sempre vai ser outra coisa. Não, cada um é um mundo, é um universo de personalidades que se acumulam em nossas mentes. Porque a primeira crítica com relação à reencarnação, notadamente, é que nós não lembramos do passado. Mas como eu não lembro do passado? Como pode ser isso? Eu não lembro. Você já imaginou se as filhas lembrassem do pai do passado? Isso é uma bênção de Deus, nós não lembrássemos. Você já imaginou se todos aqui lembrassem que nós fomos no passado? Se vocês soubessem que eu fui no passado, você já pensou, Divaldi? Não tem. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E a psicologia vem explicar isso, né? Nós não lembramos, mas nós trazemos conosco. Isso está inato em nós. Porque se nós simplesmente também não lembrarmos, que é uma crítica que se faz à reencarnação, também não tem proveito nenhum. Ora, eu não lembro de nada, então do que vale eu viver uma reencarnação? Se depois eu vou reencarnar de novo e não vou lembrar de mais nada. Qual é a vantagem disso? Vocês já discutiram com quem não acredita em reencarnação? É uma delícia. É uma delícia. Eles falam isso, você tem que saber responder, porque é uma briga constante disso. Então a reencarnação ela tem esses propósitos, essas circunstâncias que às vezes assim nos fogem do entendimento. Você quer ver? A reencarnação é uma lei natural, proposta por Deus, imutável com as suas regulações. Ela é uma proposta, como todas as outras. As leis da biologia são leis naturais. As leis da física, da química, são leis que Deus propõe. E a reencarnação é uma delas. O homem consegue usar da física e da química para fabricar uma bomba. Foi Deus que fez a bomba? Não. Não. Foi o homem. Usando das leis divinas. E a reencarnação também é uma lei. E como eu disse aqui, nós somos responsáveis por esse mundo que nós vivemos, por essa selva da reencarnação. Nós podemos também aqui, as sociedades podem aqui também transpor com relação à reencarnação, né? Há um tempo atrás, estava se discutindo no Brasil a questão do aborto. Vocês lembram? Legalização ou não do aborto. E eu li uma matéria muito interessante, tratando da criminalidade. Um americano que fez um estudo correlacionando a criminalidade com o aborto. Você sabe que lá nos Estados Unidos o aborto é legalizado. Se mata-se a criança, não precisa nem levar a discussão de nós espíritas que somos contra isso. O exemplo que eu vou dar aqui, não quer dizer que eu sou a favor a isso, mas é apenas para nós nos elucidarmos nessa questão da reencarnação, dos espíritos que estão reencarnando. E esse professor, através de estatísticas, ele chegou à seguinte conclusão, que houve 25% menos de criminalidade naqueles estados americanos que autorizaram o aborto. Esse estudo também houve aqui no Brasil. Mas como aqui a gente não tem estatística, a nossa estatística é tudo chutada, não dá para chegar a esse ponto. Então o que é isso? As mães naquela condição social degradante, eu vejo isso na minha profissão, né, muitos aqui também topam com isso, elas interrompem aquele ser que está reencarnando através do aborto. E quem vai reencarnar naquela situação de risco, naquela condição, raríssimas exceções às condições missionárias, tem uma certa chance de cair na criminalidade. E ele faz até um contrassenso, os crimes
patrimoniais não são tão influenciáveis pela questão financeira. Mas os crimes emocionais, sim. Os homicídios, os estupros. Então veja, é o homem aqui interferindo nesse processo reencarnatório das pessoas. Vocês já analisaram? As sociedades, os países interferindo, tornando-se talvez uma sociedade, entre aspas, menos violenta, mas em contrapartida, não dando a oportunidade que o Brasil ainda tem de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Cada um vai levar os seus méritos e suas atitudes. Então nós conseguimos também interferir nesse processo reencarnatório. Como vai acontecer com o mundo, né? Como vai acontecer com o mundo. O que a evolução científica vai interferir nesse processo reencarnatório dos espíritos? Ora, a biologia está evoluindo. Hoje, a biologia consegue identificar o código genético, já pensaram? Que tem a possibilidade de virar um câncer de intestino. Um câncer de intestino. Então, aquele espírito que talvez tenha aquela probabilidade de reencarnar com os débitos do passado, porque ingeriu uma dose de veneno, já fica difícil. Porque a ciência vai interferir nesse mecanismo. É por isso que com a evolução da ciência, haverá a evolução do mundo. E com a evolução moral de todos nós, nós alçaremos voo para mundos melhores. A Terra deixará de ser provas e expiação. Através desse processo evolucionário. Então isso é a reencarnação. Nesses outros aspectos que eu estou trazendo hoje aqui. Que nós temos que pensar. A gente tem que começar a analisar a sociedade em que vivemos e usar este conhecimento que Allan Kardec tão bem, tão simplesmente traz aos nossos corações. Dessa maneira simples, dessa maneira contundente. Apenas saber a reencarnação, apenas ter o conhecimento da reencarnação, é importante. Mas nós temos, acima de tudo, aproveitar a reencarnação que nós estamos tendo. Se lançar a ela, se entregar às oportunidades que surgem em nossas vidas. Esse é o propósito maior da reencarnação. Este é o propósito maior da doutrina espírita. Essa transformação íntima que devemos trazer a cada um de nós. Nunca vamos nos esquecer de que o amor de Deus, o amor de Jesus, sempre estará junto dos nossos corações. Todos os instantes, todos os momentos da nossa vida. Que esse Jesus possa nos abençoar, nos envolver nesses instantes e que Maria de Nazaré esteja junto dos nossos corações. Que assim seja. Muita paz.